Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema muito importante que pode cair na sua prova e que é extremamente raro de ser abordado pela doutrina especializada. Me refiro aqui à instrumentalização da vítima de forma primária e secundária. Será que no Brasil exige-se para fins de consumação delitiva do crime de terrorismo essas instrumentalizações, apenas a primária ou necessariamente a gente precisa observar também a instrumentalização secundária? Como a gente pode entender essa espécie ou essa ideia de instrumentalização da vítima sob a perspectiva do método terrorista? Tudo isso é muito confuso, mas fica calmo porque a gente vai explicar didaticamente e você ao final do vídeo vai compreender esse importante tema. Antes, deixa eu te pedir apenas uma gentileza, você já está inscrito aqui no canal? Se não, resolve esse problema, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E já deixa já o joinha ou curtida aqui nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai ainda mais propagar a ideia e você vai estar me ajudando a crescer esse canal, beleza? Então, sem mais delongas, mas de forma responsável, preciso explicar, antes de chegar pontualmente na instrumentalização primária e secundária, em que contexto isso vai ser estudado. Os senhores sabem tão bem quanto eu que o crime de terrorismo foi, assim considerado pela doutrina, o último mandado expresso de criminalização realizado e cumprido pelo nosso legislador infraconstitucional. Mandado de criminalização é aquele comando estabelecido na Constituição determinando que, em face de alguns específicos bens jurídicos, o legislador infraconstitucional criminalizasse justamente ou condutas que atacassem esses bens jurídicos, especialmente caros do ponto de vista da Constituição. Bacana? E o terrorismo está previsto justamente no texto constitucional, mas desde 1988, quando da vigência da nossa Carta Magna, até o ano de 2016, a gente não tinha fundamentalmente um tipo criminalizando o terrorismo. Havia doutrina sustentando que a antiga Lei de Segurança Nacional trazia essa previsão lá no artigo 20, mas o Supremo Tribunal Federal jamais agasalhou essa perspectiva. Então, para a sua prova, o mandado de criminalização relativo ao terrorismo só veio a ser sanado justamente no ano de 2016, com o advento da Lei 13.260 do referido ano de 2016. E aí, basicamente, a gente tem um tipo penal classificando e definindo justamente a conceito e a conduta de terrorismo, lá no artigo 2º. E eu não vou falar sobre esse tipo incompleto, mas, fundamentalmente, a gente tem um dos mais complexos elementos subjetivos aqui, com a exigência de um especial motivo de agir e um especial fim de agir. E essa finalidade, justamente exigida, demandada para a consumação e a consagração do crime de terrorismo, é o de provocar terror social ou generalizado. Mas como é que se faz isso? Justamente através do chamado método terrorista. Esse método terrorista não é uma construção exclusivamente doutrinária brasileira, mas arrimada numa perspectiva internacional. Aliás, poucos são os crimes que exigem tão importante análise e estudo da doutrina estrangeira e do direito comparado, como é o crime de terrorismo, porque é um crime fundamentalmente pensado e surgido dentro de um contexto de globalização. Bacana? E nessa perspectiva, a gente tem alguns elementos fundamentais e característicos dessa perspectiva do método terrorista voltado e vocacionado para provocar terror social e generalizado. A gente tem, por exemplo, a escolha aleatória das vítimas, as chamadas vítimas sem rosto, justamente porque a identificação, a escolha, a individualização da vítima não é tão relevante para o terrorismo. A vítima ela é escolhida aleatoriamente, quase que ao acaso, muitas vezes de fato ao acaso. Ademais, existe a ideia de, através dessa propagação do terror, do assustar, de abalar a paz pública e a paz social, gera aquele sentimento de pânico em razão da possibilidade implícita e
a perspectiva social de reiteração dos atos terroristas. E justamente essa escolha e essa atuação faz com que a vítima tenha uma representatividade simbólica, fazendo aí justamente com que aqueles atos, aquele ataque, ele gere pânico generalizado. E é nessa perspectiva que a gente tem a ideia de instrumentalização. A escolha aleatória da vítima, ela não tem foco atacar um indivíduo, mas sim utilizar simbolicamente aquele ataque para propagar essa sensação de terror generalizado. A partir dessa perspectiva, mormente, à luz da literatura especializada do direito espanhol, nós teremos a ideia de instrumentalização da vítima. E essa classificação, ou essa perspectiva, ela pode ser classificada fundamentalmente em dois braços: a chamada instrumentalização primária e a instrumentalização secundária. A instrumentalização primária é justamente isso que eu já trouxe para vocês. As vítimas dos ataques terroristas, elas têm a função simbólica, é um meio necessário para disseminar esse sentimento de assustar, de terror, de terror generalizado, propagando o sentimento de pânico. E para o Brasil, justamente, perceba que o especial fim de agir, de provocar terror social e generalizado, se amolda perfeitamente à instrumentalização primária. Então, se eventualmente a sua prova exigir uma perspectiva mais de caráter doutrinário, seria interessante você registrar e ou mesmo ser objeto de uma pergunta que, na perspectiva do elemento ou do especial fim ou finalidade de agir do crime de terrorismo, lá da Lei 13.260 de 2016, a instrumentalização da vítima se revela como essencial ao tipo penal. E essa perspectiva da instrumentalização primária como um elemento fundante e muito relevante para o método terrorista, que é justamente o responsável pelo especial fim de agir. Agora, a gente de outra sorte tem também a chamada instrumentalização secundária ou instrumentalização da vítima de forma secundária. E aqui é muito importante porque essa, apesar de poder ser vista no Brasil, claro, ela não é essencial ao tipo tipificado aqui na Lei 13.260. E por quê? Porque essa instrumentalização secundária é justamente apreciada num outro momento. Se eu percebi e ataquei e utilizei simbolicamente aquela ou aquelas vítimas aleatoriamente escolhidas para disseminar a sensação de terror, secundariamente o objetivo é chamar a atenção do governo, é chamar a atenção do poder público, é chamar a atenção das forças políticas. E muito, em regra, essa perspectiva ela vai estar atrelada a grupos que têm uma bandeira política e um ideal político, um objetivo específico que precisa do amparo ou da ressonância do poder público estatal, justamente que não consegue atenção e que não consegue ser ouvidos. E aí utilizam desses ataques terroristas para, em um primeiro momento, disseminar esse clima de terror, de pânico generalizado e, em um segundo momento, chamar a atenção das forças públicas, das forças políticas e do poder público, colocando o holofote em uma determinada causa política. Entretanto, diferentemente do que fez alguns países, como por exemplo a Espanha, em que para a definição do crime de terrorismo se revela imprescindível um interesse em uma bandeira política, um atentado fundamental à democracia de determinada maneira, a Lei 13.260 não faz esse tipo de exigência. Então, dentro do método terrorista, a gente vai ter, à luz da vítima e em especial da instrumentalização da vítima, essa instrumentalização primária exigida sim, conforme a gente viu aqui no Brasil, mas a secundária pode acontecer, mas não se revela imprescindível. Beleza? Bacana? Um tema árido, é verdade, que a gente vai estudar bastante no direito comparado, mas que eu não me surpreenderia se isso fosse cobrado na sua prova. E tenho certeza de que muita coisa ou muita gente dançaria. E eu espero que você não se esqueça e, mais do que isso, se recorde dessa dica na hora da sua prova, porque isso me deixará extremamente feliz. Esse é um tema que eu aprofundo bastante, além
de outros relativos à Lei 13.260 no meu curso de Leis Penais Especiais. Espero que vocês tenham gostado e se gostaram, não esquece de deixar o joinha e, se não está inscrito, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu, pessoal!